Nós vamos fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 10. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 4 ao versículo de número 10. A Bíblia, ela diz assim nesse texto: fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Amém? Que palavra maravilhosa, que palavra especial e que palavra boa. Eu quero, nesse momento, refletir juntos com os irmãos que estão aqui, como também aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais, falar sobre o tema: que o amor de vocês aumentem a cada dia. Diga comigo: que o amor aumente cada dia. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. E ele olhava para a igreja de Filipos e via a igreja de Filipe com esse amor no coração. Ele olhava para os crentes daquela igreja e percebia esse carinho que os crentes tinham uns pelos outros. O desenvolvimento da fé que eles tinham era um desenvolvimento muito especial. E Paulo tinha um carinho muito grande por eles. Quando nós lemos a carta de Filipenses, nós percebemos logo que o apóstolo Paulo vai falar da alegria da salvação. Ele vai falar da alegria de quando nós convivemos com os nossos irmãos. Ele vai falar da alegria e do prazer de estar juntos, de viver uma vida de comunhão. Porque o apóstolo Paulo, ele toca nesse assunto dentro da igreja. Porque no dia a dia, nós convivemos com várias pessoas, com diversas pessoas, seja no trabalho, seja dentro do nosso lar. Mas, quando nós olhamos para essas pessoas, nós percebemos quando elas estão felizes. Nós percebemos também quando elas estão tristes. O dia a dia vai nos ensinando quem são aquelas pessoas. Essas pessoas se tornam importantes para nós. Quando elas ficam felizes, nós ficamos felizes por ela também. E muitas vezes queremos saber o motivo da alegria que ela tem. Quando elas ficam tristes,
nós também muitas vezes ficamos tristes também. Porque aquela pessoa que nós convivemos com no dia a dia, são pessoas importantes para nós. São pessoas do nosso convívio. E nós muitas vezes queremos saber por que elas estão tristes também. O apóstolo Paulo, ele começa a carta exaltando aqueles crentes, dizendo para eles: vocês são uma igreja alegre, vocês são crentes felizes, eu sempre vejo vocês de bem uns com os outros, eu sempre vejo vocês preocupados com a vida um do outro. O apóstolo Paulo, ele está dizendo no início da carta ali para aqueles irmãos: como eu fico feliz em ver vocês felizes, como isso alegra o meu coração, porque Paulo diz: é dessa forma que vocês devem viver, é assim que vocês devem sentir um com o outro, vocês devem sentir prazer de estar um com o outro, de viver um com o outro, de experimentar as alegrias uns dos outros, de estar envolvido com as tristezas muitas vezes uns dos outros. Esse exemplo dentro da igreja é um exemplo muito lindo. Mas a reflexão que nós fazemos hoje é: será que como a igreja Batista Adonai que somos, será que como um povo que vivemos aqui hoje nesse espaço e que convivemos com os nossos irmãos, nós somos essas pessoas que têm exemplos assim como a igreja de Filipos, um povo feliz, um povo que olha e se preocupa com o outro, com o próximo, um povo que olha e que quer saber daquilo que o próximo está passando, não para fuxicar, não para falar da vida dele, não para poder detonar ele, dizer assim: ele não pode ser maior do que eu, mas para poder caminharem juntos, mas para poderem caminharem na mesma direção, mas para poderem chegar em um mesmo lugar juntos. E Paulo, ele inicia, e eu quero nesta noite que vocês prestem bem atenção, para que vocês também sejam alimentados desta palavra. Paulo, ele inicia dizendo que expressa sua alegria, e ele cita alguns motivos por expressar esta alegria. E o primeiro motivo que o apóstolo Paulo cita é: eu me alegro por causa da cooperação de vocês com o Evangelho. Cooperar com o Evangelho. Cooperar com o ministério. Cooperar com a igreja. Nós não estamos falando aqui da cooperação, aquela cooperação externa, aquela cooperação do clube de futebol, aquela cooperação do grêmio da escola. Nós não estamos falando aqui desta cooperação. Paulo, ele está dizendo: eu estou feliz, Filipos, porque vocês cooperam com o Evangelho de Cristo. Amém? Às vezes a gente fica imaginando assim: o que é cooperar com o Evangelho de Cristo? Paulo estava com o coração cheio de alegria por isso, porque aqueles cristãos cooperavam com o Evangelho de Cristo Jesus. O que é cooperação? Vou dar um conceito de cooperação secular. Cooperação é um termo usado para caracterizar uma parceria, um empreendimento comercial no qual as partes, ou todas as partes, se tiver mais de duas, têm participação ativa a fim de assegurar o sucesso do negócio. Amém? Olha só como essa palavra vai nos ensinar. Então, as pessoas cooperam para uma empresa crescer. Então, uma contribui de um lado, outra contribui do outro, a outra contribui do outro lado.
Eles se juntam ali e eles se tornam sócios cooperadores. Um trabalha na produção, o outro trabalha na contabilidade, o outro trabalha lá no campo. Eles estão cooperando para que aquele negócio dê certo, para que aquele negócio prospere. No meio dos cristãos, essa palavra cooperação, ela pode ser usada por alguns exemplos. Exemplos do convívio que os cristãos tinham um com o outro. Eles podiam cooperar com a intimidade que eles tinham com Cristo Jesus. Paulo dizia: é lindo esse relacionamento que vocês têm com Deus. Vocês se cooperam, vocês conversam, e vocês se juntam, e juntos vocês oram, e juntos vocês vão atrás de um irmão, e juntos vocês estendem a mão para alguém, e juntos vocês pregam o evangelho. Essa cooperação que vocês têm, essa intimidade que vocês têm com Deus é lindo, Paulo dizia. Paulo, ele estava dando alguns exemplos da cooperação dentro do ministério. Cooperação com Cristo Jesus. Cooperação com a intimidade. Cooperação com o convívio que tinha um com o outro. Mas o apóstolo Paulo também estava falando da cooperação financeira. Sabe por quê? Porque Filipos, ou a igreja de Filipos, ajudava ele financeiramente no ministério. Quando Paulo estava passando por uma das maiores dificuldades financeiras dentro do ministério, a igreja de Filipos se juntava, levantava uma oferta e enviava através de um servo para o apóstolo Paulo. E ele se sentia muito feliz com isso. Por quê? Porque ele dizia assim: vocês são cooperadores financeiramente, vocês ajudam o ministério de Deus financeiramente. Eu estou orando aqui, e eu estou passando por necessidades, e eu converso com Deus, e digo: Deus, supre as minhas necessidades, e vocês se juntam aí, vocês levantam uma oferta, e manda para mim aqui, para eu poder me manter, para o trabalho poder continuar, para que eu possa continuar pregando o evangelho, sem que eu tenha que fazer as tendas, porque Paulo muitas vezes precisou parar, e no momento que ele pregava o evangelho, ele fazia tendas também, para poder se sustentar, e ele dizia: a cooperação financeira de vocês é lindo, é um exemplo para as outras igrejas, é um exemplo para os outros povos. As ofertas que vocês dão diante do altar, a fidelidade que vocês têm, a fidelidade nos dízimos que vocês têm. Então Paulo dizia: vocês são colaboradores do ministério de Deus, vocês são cooperadores do ministério de Deus. Ah, meus queridos, quando muitas vezes lemos um texto assim, nós ficamos olhando para a igreja, e muitas vezes o nosso coração fica triste, porque muitas igrejas têm fugido dessa necessidade, têm fugido desse compromisso. E quando muitas vezes eu falo de nossas igrejas, eu muitas vezes coloco a nossa igreja também. Por quê? Porque a nossa igreja precisa aprender a viver assim também. A igreja, ela precisa aprender a ser cooperadora do evangelho também. Nós devemos compreender, nós devemos conviver um com o outro, unido em Cristo. Eu preciso chegar para o meu irmão, conhecer a vida do meu irmão, ter um convívio com o meu irmão, cooperar com ele e ele cooperar comigo. E quando isso acontecer, nós vamos olhar juntos para a frente e vamos avançar. Nós não vamos ficar parados, nós vamos ir adiante, porque eu estou cooperando com o meu irmão, e juntos nós estamos cooperando com o evangelho de Cristo. Multiplicar o evangelho de Cristo, pregar o evangelho de Cristo.
Então você, como um cristão, você tem o dever de estar sempre pronto para cooperar. Seja na vida espiritual, no seu testemunho, falando de Jesus, dizendo o que Jesus Cristo fez por você, seja na mordomia cristã, dedicando as suas ofertas para este ministério, sendo fiel nos dízimos para este ministério, sendo fiel nas suas finanças para o ministério de Jesus Cristo, conviver em alegria com todos. Isto é o amor de vocês aumentando cada vez mais. Isto é o amor de vocês fluindo. Isto é o amor de vocês sendo multiplicado para outras pessoas. O amor de vocês começam a brilhar, as pessoas começam a enxergar com alegria o amor que vocês têm dentro do coração. Mas além da cooperação, Paulo cita um outro motivo da alegria que ele tinha no coração. Era porque essa obra, ela se completa em Cristo Jesus. Ou seja, a obra de cooperação, a obra que os Filipos estavam fazendo com o ministério de Cristo, ela seria completada, ela não tinha acabado ainda, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja de Filipe, ela estava tão unida no Evangelho, que era como se estivesse participando. Preste bem atenção neste exemplo. Nas Olimpíadas a gente vê muito isso. Aquela corrida 4x4, já viram? Que tem 4 atletas. E eles dão a primeira volta na pista. E quando chega, que dá a primeira volta, o outro está esperando para receber o bastão. E ele, quando termina aquela volta, dá o bastão, e o outro sai fazendo a segunda volta, e ele passa aquele bastão para o terceiro, e o terceiro sai fazendo a terceira volta, e a quarta e última volta. Aquele homem pega aquele bastão, faz a quarta volta e termina a corrida. Se eles chegarem na frente das outras equipes, eles são campeões naquele lugar. Cooperação. Vai 1, vai 2, vai 3, vai 4 e completa-se a obra. Era disso que o apóstolo Paulo estava se referindo. Completar a carreira, completar a corrida. Paulo, ele chega a dizer assim: eu tenho por certo que vocês vão chegar lá no final. A vida cristã é assim. A vida cristã, você nunca vai fazê-la sozinho. Sempre vai ter alguém para você passar o bastão. E quem vai completar esta obra não é um homem. Quem vai completar esta obra não é um pastor. Quem vai completar esta obra não é um prefeito de uma cidade. Não é um apóstolo dessa nova geração. Quem vai completar esta obra é Jesus, o Filho de Deus. O nosso Deus completará esta obra. E Paulo tinha confiança naquele ministério. Confiança de que todos estavam no caminho certo, de que estavam seguindo o caminho certo, de que estavam ouvindo os seus ensinos, não estavam sendo enrolados pelos falsos profetas. Eles estavam ali no caminho, na passada certa, e eles iriam chegar no final. Paulo diz: vocês vão chegar no final, vocês vão chegar lá no fim. Vocês, em outras palavras, vocês serão salvos, vocês estarão um dia para sempre com o Senhor. É uma mensagem que muitas vezes nós olhamos para nós e tiramos lições, sim, maravilhosas.
Porque esta é uma igreja unida e cheia de amor. Que muitas vezes nós não vemos o nosso meio. E talvez se nós hoje, ou se Paulo hoje estivesse na liderança de nossa igreja, ele ia dizer: ih, tem alguns aqui que não vai chegar lá não. Desse jeito vocês não vão chegar lá. Vocês precisam aprender a correr. Porque essa é a nossa reflexão hoje. Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Como tem sido o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo? Como tem sido a sua caminhada na fé para um dia estar para sempre com o Senhor? Isto é certeza de você um dia estar para sempre com o Senhor? Ou ainda se existe dúvidas dentro do seu coração? Amados, é necessário que hoje a gente pare um pouquinho e a gente possa fazer essa reflexão dentro de nós. Nós precisamos fazer essa reflexão. Por quê? Porque a nossa vida de fé, enquanto nós estamos aqui, é para servir primeiramente a Deus. A nossa vida de fé cristã, enquanto nós estamos aqui, é para servir primeiramente a Deus e segundo aos seus irmãos. Sua vida de fé é para você servir aos seus irmãos também. Às vezes é fácil a gente abraçar um Deus que ama a gente abraçar um Deus que nos perdoa. Às vezes é fácil a gente entender de como Deus ele é importante para nós, e a gente chega e diz assim: Senhor, é fácil demais. Mas você olhar para essa pessoinha que está aí do seu lado, às vezes ela está até dentro da sua casa, e você pensar desse jeito, você já começa a ter algumas dificuldades. Você olhar para o seu irmão na igreja, e você vê os erros e os defeitos deles, e vocês já começam a dizer: não dá para mim, não dá certo, corta, esse vai ficar no final da fila, não quero conversa, não dá para caminhar com ele, não dá para caminhar com ela, tem alguma coisa errado, tem alguma coisa errada em você. Pois a fé que temos em Cristo Jesus, primeiro ela serve a Deus, que é perfeito, e segundo ela serve aos nossos irmãos que são imperfeitos. Queria que vocês nesta noite saíssem daqui sendo desafiado. Vou olhar para o meu irmão, eu tenho necessidade disso, pastor, nunca vivi esse despertamento. Mas eu olho para você, o apóstolo Paulo olhe para você, esteja se referindo a você nesse momento. Que alegria eu tenho de você, que alegria eu tenho com a sua vida, porque eu sei que você vai chegar até o final. Irmãos, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo olhava para dentro da igreja de Corinto, e ele via pessoas falhas também, ele via pessoas erradas também. Talvez ele olhasse para um que estivesse lá dentro e dizia: aquele ali é muito fácil, já aquele outro ali é mais complicado. Mas ele tinha esperança de que todos iam chegar lá. Sabe por quê? Porque um iria ajudar ao outro. E quando um ajuda ao outro, fica mais fácil. Quando um ajuda o outro a levantar, ajuda o outro a não errar mais, ajuda o outro a orar com mais fé, ajuda o outro a aprender as dificuldades que ele tem de conseguir aprender, fica mais fácil. As pessoas elas vão conseguir chegar lá, o amor vai aumentar. E o apóstolo Paulo dizia assim: ó, nessa corrida aí, você não está sozinho, para chegar lá você precisa do seu irmão, é um relacionamento, Então como é que está o relacionamento seu com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o seu irmão? Como é que está a sua vida de cooperação? Como você tem cooperado a Deus no ministério, no reino ou para o reino? Mas eu quero ainda compartilhar
Uma terceira alegria do apóstolo Paulo, e com esta alegria aqui, eu quero sim encerrar, e eu espero que você que esteja aí me ouvindo, do outro lado, nas redes sociais, possa também estar estendendo esta palavra, que essa palavra não só para os irmãos que estão aqui, essa palavra é para você também, essa palavra é para você que tem tido dificuldade, de muitas vezes sair da sua casa e vir até a igreja, seja por impedimentos, ou seja porque talvez a pandemia te deixou frio espiritualmente. É preciso que você possa entender que o convívio social que nós temos com os nossos irmãos é a segunda coisa mais importante para o serviço dentro do reino de Deus. Mas eu quero compartilhar uma última alegria do apóstolo Paulo, que é a alegria que ele sentia do tema da mensagem de hoje, para que o amor de vocês aumente a cada dia. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Os filipenses, eles andavam de acordo com a vontade de Deus, sim, eles eram obedientes, eles dedicavam as suas vidas ao Senhor, ao ponto, olha só, presta bem atenção, de Paulo chamá-los de justo. Justos, irmãos, significava que eles eram obedientes. Paulo estava dizendo: vocês andam na presença do Senhor. Tudo isso era fruto do amor que existia dentro dos seus corações. E nesse momento da carta, Paulo expressa a sua vontade de que o amor deles cresçam cada vez mais. Ele cita a chama de Deus, o amor de Deus, ou seja, a chama continue acesas dentro dos vossos corações. Se vocês não deixarem esta chama apagar, o amor de vocês vão crescer mais e mais. O amor deles deveriam serem puros. O amor deles deveriam ser sinceros. O amor deles deveriam ser sem hipocrisia. Eles seriam aprovados com um amor assim. Quando o apóstolo Paulo, ele diz e cita a palavra sincero, vocês sabem o que significa isso no original? O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês terão um amor que passará pela prova da luz. Olha só. Vocês devem ter um amor sincero. Vocês terão um amor que passará pela prova da luz. Por quê? Porque qualquer roupa que era feita, ou qualquer outro produto que era feito, se eles tivessem algum defeito, quando eles passassem pelo teste da luz, aqueles defeitos seriam vistos. Sinceridade, tem lógica? Esse era o sentido que Paulo estava falando. A vida de vocês devem passar pelo teste da luz, ele disse. Aí ele diz: quando passar pelo teste da luz, se tiver algum defeito, vai ver, vai aparecer. E o apóstolo Paulo diz: o amor de vocês são sinceros. O amor de vocês vai passar por esta prova. Irmãos, seria tão bom que a gente estivesse concordando com ele, com o nosso amor, não seria? Por quê? Porque eu ia entender que ele seria um amor puro, que o meu amor seria um amor sincero, que o meu amor seria um amor sem hipocrisia. E quando esse amor passasse
pelo teste da luz, quando ele fosse julgado pela luz do sol, ele seria aprovado. Não se existiria defeitos, não se ia ter mancha. E sabe o que é que significa isso? Significa que foi exatamente este sentido que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, e com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, purifica todo o pecado, purifica o pecado de toda a igreja. A cada dia que passa, a igreja tem uma missão de refletir a luz de Jesus para o mundo. Essa luz, ela será visível quando nós amarmos uns aos outros com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a sinceridade do nosso ser, sem falsidade. Por quê? Porque a igreja hoje, o que mais precisa é de amor. Nós não temos tido necessidade de juízes, nós temos tido necessidade de pessoas que amem, que tenham amor dentro do coração. Por quê? Porque é este amor da igreja que transformará o mundo do pecado. É esse amor da igreja que transformará um coração cheio de pecado. É esse amor da igreja que fará com que as pessoas entreguem as suas vidas para Jesus. É este amor da igreja que vai atrair pessoas para o reino de Deus. De que maneira você tem crescido no amor? Como você tem sido provado por Deus e sendo aprovado ou reprovado? Nesta noite, que o Senhor possa a cada dia nos encher de amor. E você que está nos ouvindo nesta noite, que ainda não tem este amor dentro do coração, eu te convido a abrir o seu coração nesta noite e entregar a sua vida para Jesus. Você que está nas redes sociais nos escutando, toma uma decisão ao lado de Cristo Jesus hoje. E começa a viver como uma igreja que tem esse amor dentro do coração e que quer passar esse amor para as pessoas. Eu quero concluir a palavra desta noite dizendo para você que o amor de vocês aumentem a cada dia. Desejo de um crente que ama um ministério cristão, de um crente que ama esse ministério aqui também cristão, e vê o sucesso, e vê o crescimento da igreja, e vê a mudança no meio do povo, a mudança de comportamentos, a mudança espiritual das pessoas, a mudança da vida de pecado que as pessoas têm, a transformação na vida das pessoas. Desejo que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho. Desejo que o mundo, ele encontre em Jesus o único Salvador capaz de transformar as suas vidas. E que o único capaz de fazer isso é a igreja viva dentro da sociedade. Não podemos viver mais escândalos. Não podemos mais viver nossas vergonhas. Não podemos mais viver nossas mentiras. Nós precisamos avançar, olhar para frente e avançar, para completar a carreira como uma corrida. Nós precisamos crescer e multiplicar, e para isso nós temos que estar juntos. E você que esta noite está ouvindo esta palavra, entregue sua vida para Jesus hoje,
Porque Jesus te ama. E Jesus Cristo, Ele quer salvar você. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua alma do inferno. Ele quer que você viva esse amor também. Se você já tem esse amor, glorifique ao Senhor. Se você não tem, faça isso antes que seja tarde demais. Amém? Que Deus, Ele nos abençoe. Amém? Convido você a ficar de pé. Fechar os seus olhos. E o meu desafio para você hoje é: quem hoje está disposto a cooperar com o Evangelho de Cristo? A cooperar na vida de intimidade com Deus, na vida de santidade com Deus, na vida de amor com Deus, a cooperar com seu trabalho, a cooperar com suas ofertas, com os dízimos do Senhor, a cooperar com a sua fidelidade. Quem hoje está disposto a cooperar? Como aqueles crentes ali de Filipos. Quem hoje está disposto a viver uma vida de cooperação? Quem está preparado hoje para viver esta obra até um dia em que ela for completa? Quem está preparado hoje a sair daqui confiante de nunca desistir? Quem está preparado para ser forte e a cada dia andar mais na certeza que vai chegar lá no final, no dia em que Cristo voltar, você vai estar preparado para estar com Cristo? Quem hoje sai deste culto com uma decisão no seu coração, uma decisão de crescer sempre mais e mais, uma decisão de crescer em amor, sempre mais e mais em amor. Pastor, eu quero crescer mais e mais em amor. Quem nesta noite aceita Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Sei que nesse momento você está fazendo os seus votos, mas eu quero dizer para vocês: aceite essa palavra. Saiam daqui hoje decididos a viverem assim. E a você que está nos escutando, está dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Diga para o Senhor agora: Senhor Deus, entra no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados. Entra na minha vida e salva-me. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. E eu viver essa vida de fé e essa vida de amor. Você que está aqui nesta noite, que tomou essa decisão de cooperar mais, de viver mais a intimidade com Deus, de crescer mais em amor, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu levanto o meu clamor por esses teus servos, Pai, que escutaram aqui a tua palavra e tomaram uma decisão. Eu quero, Pai, abençoar e orar por esses teus filhos que nas redes sociais, talvez até chorando lá na sua casa, Pai, esteja fazendo essa oração, dizendo: Senhor, eu quero ser mais cooperador com o teu reino. Eu oro, Pai, para que vivamos o despertamento. Eu oro para que o teu Espírito, Senhor, possa inundar os nossos corações, e nós vivermos uma vida de sinceridade, provada, Senhor, pela luz do sol, uma vida de amor,
uma vida, Pai, de graça. Senhor, que esta noite possamos sair daqui, meu Deus, prontos, preparados para viver o cristianismo ideal. Nesta noite a minha oração, Pai, é que o Teu Espírito possa ter feito a obra poderosa dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um hino em nome de Jesus.